podia nascer feliz e o dia inteiro acordar e a gente dormir. Essa música do Cazuza fala de dormir. Tudo bem, mamíferos? Tudo bem, mamíferos? Rodrigo Otaviano falando. Hoje esse vídeo vem sob encomenda para o pessoal da Eaton. Mais uma vez a convite do Diego Selva, primo meu, sensacional. Esse cara é espetacular, viu? Escuta o que ele fala. Tirando as palhaçadas que ele faz, ele é um cara muito sério, muito decente, muito do bem. Pessoal, meu nome é Rodrigo Otaviano, sou médico, sou coach integral sistêmico, sou antropósofo e hoje, a pedido do meu primo, vim aqui falar para vocês sobre o sono, a importância que é de dormir. Trazer para vocês algumas ideias básicas de forma resumida, que o sono, na verdade, é uma coisa muito complexa falar de sono, tanto que existe uma especialidade, um instituto na Escola Paulista de Medicina que faz exclusivamente isso, é bastante complexo, mas eu vim dar para vocês aqui uma coisa, um overview resumido, para vocês terem uma noção do que da importância que é dormir. Pessoal, vocês se lembram que no vídeo passado, quando eu falei para vocês sobre estresse e ritmo, né? Um conteúdo bastante simples, porém bastante útil e prático para vocês, né? Esse é inclusive uma recomendação do Diego, meu primo. Ele pediu que eu fizesse um conteúdo bastante prático para vocês. E eu acho que esse conteúdo era o mais prático que eu tinha até então. O sono é mais ou menos a mesma coisa, né? Respeita e se vincula com o mesmo fenômeno do ritmo que eu falei para vocês da outra vez, se vocês se lembram, né? Lembra? Quer dizer, o ser humano, ele tem duas naturezas, uma que é espiritual, que está mais relacionada com o ser humano aqui da cabeça, e material. O segundo ser humano, ele é biológico, mais animal, relacionado com a vitalidade, relacionado com calor no inconsciente. E a gente é uma mistura desses dois, vamos dizer, harmonizando mais ou menos no meio do nosso organismo, que é no nosso sentimento. E a gente tem de cara esse grande ritmo inicial, fazendo aqui, recapitulando as ideias do curso, daquela aula passada, que a gente precisa ter um ritmo. A gente não pode ficar só aqui em cima da consciência, porque a gente paga o preço da falta de vitalidade, que significa doença. Então é muito importante que a gente acorde e durma, que a gente trabalhe e se divirta, e que a gente trabalhe muito e medite. Esse é um ritmo adequado para a gente poder equilibrar as consequências do excesso de consciência. Muito bem. O sono, na verdade, não é diferente disso. O sono, na verdade, é um processo extremamente vitalizante, relacionado com o nível 1 do ritmo, que é o acordar e dormir. Hoje em dia, a gente tem um problema muito sério, né? Porque a gente está acordado, a gente está trabalhando, está estudando, tem muitas coisas para fazer e nem dormir a gente dorme, né? Então, você, meu amigo, que você está acordado, está estressado, está trabalhando, muitas coisas para fazer, e você vai descansar no jornal, você vai descansar vendo videogame no celular, você não sai da consciência. Essa conta vai chegar, então é importante você ter essa consciência para você poder cuidar melhor da sua saúde. Quem não dorme morre mais cedo. A relação é direta. O sono ruim está relacionado a péssimos índices de qualidade de vida e o sono, ele é dividido em 4 níveis. Eu vou fazer esse preâmbulo para vocês começarem já a cuidar de alguns detalhes do sono de vocês, né? Bom, claro que eu já acabei de falar, né? Quer dizer, se você tá com problema para dormir, né? Você vai ter que cuidar de diversos. Primeiro, já falei para vocês, dormir é o primeiro ponto que você precisa cuidar para que você tenha uma melhora da sua vitalidade física e da sua saúde. Primeiro ponto, né? Bom,
Vou fazer para vocês aqui um preâmbulo, para vocês entenderem algumas coisas sobre o sono, para que vocês consigam cuidar melhor. Veja, o sono ele tem 4 níveis de profundidade. O superficial, que é aquele cochilo ali de alguns minutinhos, que você começa a desligar do ambiente. Você tem o nível de sono superficial, que é o segundo, que ele não é mais um sono superficial, ele é um cochilo. Nesse momento é mais ou menos 20 minutos. Você já está desconectado e você começa a ter menos batimento cardíaco, menos pressão e menos frequência respiratória. O terceiro nível já é um sono profundo, mas não é, você já está desconectado totalmente com o ambiente, mas você ainda não está no nível de profundidade que é reparador para a vitalidade. Somente o 4º nível de profundidade do sono que é realmente o nível reparador, né? Nos 3 níveis anteriores, a gente chama de sono de movimentos oculares lentos, justamente pelo fato do olho fazer movimentos lentos nesse momento. O 4º nível, a gente chama de REM, que é o dos movimentos oculares rápidos. E é nesse ponto que realmente o corpo começa realmente a se consertar, a regenerar dos problemas do dia. Existem vários problemas que prejudicam a pessoa a entrar nesse nível de profundidade do sono. Por exemplo, ao contrário do que se imaginava, o álcool prejudica a pessoa a se aprofundar e entrar no sono profundo, sono REM. Por que acontece? A atividade elétrica, pessoal, do sono, ela vai lentificando do primeiro até o terceiro. Porém, no 4º nível, a atividade elétrica aumenta muito, como se fosse de dia. Então, existem algumas explicações mais fenomenológicas, mas é justamente nesse momento que o sono ele é reparador. Quando a pessoa bebe álcool, o cérebro, que nesse momento estaria mais ativo, na verdade, sonhando, né? Esse processo acaba atrapalhando o cérebro a se manter no sono profundo, entende? Então, apesar do álcool ser um sedativo por natureza, ele não ajuda a pessoa a chegar no sono profundo, entendeu? Então, tudo bem beber para você relaxar durante o dia, mas para dormir isso não é bom, ok? Bom, então entenda como é interessante, né? Nessa 4ª fase, a atividade elétrica aumenta. E é justamente onde o corpo está mais desconectado com o ambiente. É quando a gente tem aqueles sonhos que a gente não consegue mexer o corpo, aquelas coisas assim. Com base nisso, é importante a gente tomar alguns cuidados para a gente poder dormir, basicamente. São só orientações, tá, pessoal? Remédio, você vai procurar o seu médico, que você confia, para você poder realmente consultar e ver que remédio, se existe uma combinação de remédios, se realmente precisa de remédio ou coisas assim. Uma avaliação bem complexa, inclusive. Bem, o que acontece, pessoal, é que quando a gente está acordado, a gente tem um tipo de onda elétrica na cabeça que a gente chama de onda beta. E as ondas, mesmo nessas 3 ondas iniciais, nesses 3 níveis de profundidade do sono, essa onda ela entra no estado que a gente chama de alfa. E isso seria o natural, né? E aí quando a gente aprofunda o sono mesmo de verdade, que nessa parte, e aí a onda, eu não lembro agora qual o tipo de onda nessa 4ª fase, mas a onda ela não é mais a onda alfa. O que isso implica, na verdade, do sono? Implica no seguinte aspecto. Quando você está fazendo alguma atividade durante o dia, sobretudo nas últimas 2 horas do dia, que você vai ter uma determinada atividade elétrica dependendo daquilo que você está fazendo no ambiente. A partir do momento que você dorme, a sua atividade elétrica, mesmo nesses 3 estágios iniciais, depois no 4º eu não tenho certeza, eu acho que só um especialista conseguiria dizer isso para vocês, mas não importa agora. O que importa é você prestar atenção no que eu estou dizendo, que já vai fazer diferença. É que 2 horas sono adentro, você vai espelhar a mesma atividade elétrica que você tinha enquanto você estava acordado.
Isso significa que é mais ou menos assim. Se você estiver vendo um jogo de futebol e dormir logo em seguida, nas 2 primeiras horas da sua noite, você vai estar com a cabeça jogando bola, entendeu? E aí vai, se você estiver vendo Bang Bang, você vai dormir dando tiro. Se você estiver vendo Walking Dead, você vai dormir matando monstro. Tá claro? Então, uma das coisas mais difíceis que eu também compartilho com você o desafio, que realmente é desafiador mesmo, é de você cuidar das últimas 2 horas do seu dia. Porque essas 2 horas vão ser determinantes para a qualidade do seu sono. Claro que tem coisa, né, pessoal, que é óbvio, né? Vamos combinar assim, poxa, você vai tomar Coca-Cola, café, chá preto, estimulantes de toda ordem? Claro que não. Você sabe já, isso é óbvio. Você não vai fazer isso, fazer atividade física, fazer luta marcial, nessas últimas 2 horas do sono. Claro que você não vai dormir bem. A questão é que, por quê? Justamente por causa disso, porque essa atividade elétrica estimulante que você está fazendo, seja por substância, seja porque você está fazendo, essa atividade vai prejudicar muito o seu sono nas 2 primeiras horas do dia. Então, eu recomendo que você cuide dessas últimas 2 horas, de modo que você diminua a luz do ambiente, que você diminua a intensidade do som, que você desligue o seu celular, sua televisão, seu laptop, essas luzes claras da noite, você coloque na sua casa luzes de ambiente, luzes de, por exemplo, de velinha, antigamente você usava lampião, abajur, né, com lâmpadas fraquinhas e tal, para você poder conseguir se deslocar na sua casa, mas com menos luz nos seus olhos, porque isso vai interferir na produção de melatonina da sua noite. A melatonina, ela, quando você coloca luz, muita luz nos seus olhos, a melatonina cai. Se a melatonina cai, você não dorme. Então você vai ficar se comportando como se você estivesse de dia, entendeu? Então é super importante que você poupe a sua retina de luz para que a melatonina suba e você consiga dormir melhor. Entende? Então vamos lá, coisas óbvias, substância, tem que parar. Outras coisas, atividade física com mais energia, faxina, esporte, essas coisas, isso é um estimulante para o seu cérebro, precisa evitar nessas últimas 2 horas do seu dia, certo? Então, o que eu recomendo que você faça? Eu recomendo que você faça uma leitura que seja uma leitura do tipo lazer, certo? Uma leitura com pouca luminosidade atrás de você, para você não ficar com uma luz clara como essa que eu estou filmando para vocês aqui agora, né? Então, assim, pouca luz, uma leitura que seja uma leitura calma, né? Você não vai ler vampiro, você não vai ler coisas técnicas nesse momento, né? E aí você já consegue diminuir a intensidade dessas ondas cerebrais para que você consiga dormir tranquilo de fato. Uma dica de alguns experientes da prática da meditação explicam o seguinte: que por mais que você medite, dificilmente você tem condições de se organizar para você conseguir meditar, por exemplo, 4 horas por dia. É muito tempo. Porém, entenda que se você meditar que seja 20 minutos, 15 minutinhos, para terminar essas 2 horas, não sei se ficou claro, quer dizer, esse preparo de 2 horas que você vai preparar para você poder conseguir dormir as 2 primeiras horas do seu dia, você termina essas 2 horas com uma prática de meditação. Isso vai desacelerar, eu falei da meditação naquele vídeo anterior, quando você desacelera essa atividade cerebral nos últimas horas, nos últimos minutos do seu dia, essa onda ela sai desse estado beta, entra no estado que a gente chama de alfa, e você consegue replicar essa atividade alfa 2 horas só lá dentro, de modo que você fica num estado elétrico cerebral muito salutar, só que por 2 horas que talvez você de dia você não conseguisse fazer isso. Vamos recapitular? Vamos lá. Primeiro, o sono é a nossa ferramenta mais importante para você ter saúde. Quem não dorme morre cedo. Segundo, o sono reparador é o sono profundo. Álcool atrapalha o sono profundo, calmantes pioram o sono profundo. Doenças como síndrome da perna inquieta, ansiedade, depressão, estresse
prejudica a profundidade do sono. Doenças como a apneia do sono prejudicam a profundidade do sono. E a pessoa acorda como se não tivesse dormido. O que fazer com isso? Precisa cuidar do sono. Eu lamento falar, mas assim, criança dorme fácil, porque tem pouca consciência. Quando a gente tem muita consciência, a gente vai ter dificuldade para dormir. Então a gente precisa realmente cuidar do sono. Já não é mais tão natural e fácil, entende? A gente precisa realmente ter um certo cuidado e vai acostumando, porque cada dia que vai passando, quantos mais anos vão passando, mais cuidados a gente precisa direcionar para o nosso corpo, para manter a nossa saúde. E aí, cuidar dessas últimas 2 horas do seu dia. Diminui a luz, diminui a substância e faça uma pequena prática de meditação. Talvez com essa orientação bastante básica, eu tenho bastante convicção, essa é a mensagem das minhas redes sociais, o básico faz muita diferença. A gente tem uma sensação de que quando a gente tem alguma coisa que sofre muito, a gente acha que precisa de algo que dá muito impacto, um médico muito caro, um remédio muito sensacional, alguma coisa, uma terapia muito foda. E não é. O grande efeito sobre a nossa saúde, a nossa doença, se explica justamente porque a gente negligencia o que é básico, o que é o mais importante.